Fala em criptobrabos. Chegando mais um dia e olha como que tá o ursão hoje. Mercado derretendo, todas as altcoins aí derretendo 10, 20, 30%. E quem seguiu nossa gestão de risco tá rindo à toa, hein? Porque a gente ainda tem muito espaço para comprar mais. Quem tá chegando agora ainda não tá fazendo uma gestão de risco legal, ainda tá preocupado com essas quedas do mercado, não sabe o que fazer, fica até o fim desse vídeo para você parar de sardinhar no mercado. Fechou? Então vamos lá, gente. Como eu estava falando, hoje em dia é dia do ursão, comemorar. O touro tá parecendo um corno aqui, né? E a gente tá perdendo a cabeça. Olha lá que braba essa thumbnail de hoje aí. Então eu vou mostrar para vocês. Eu já falei mais de uma vez, né? Que vocês não têm que ficar perdendo tempo querendo ver notícias. Se vocês querem ganhar no mercado, ganhar dinheiro, não serve para nada, tá? Mas existe um dado macro que eu sempre falo que eu acompanho e é o único, porque esse é importante, tá? Anotem esse endereço se vocês ainda não acompanham. Aqui basicamente vocês podem acompanhar todas as os relatórios, né, emitidos à imprensa pelo Fed, que é o Banco Central norte-americano, tá? Se vocês, então como que vocês acompanham isso daqui? Primeiro, vocês têm que ter uma rotina bem estabelecida, bem estruturada. Eu vou até abrir aqui algumas coisas que vira e mexe eu olho, em ordem de importância, tá? Inclusive, se fosse em ordem de importância mesmo, acho que seria assim. Isso é importante, isso também. Isso aqui já não é muito. Isso aqui é mais para o coraçãozinho. Mas vamos lá. É, Então, você tem primeiro que acompanhar sempre os relatórios emitidos pelo Fed, tá? Vocês vêm aqui em PDF, vocês abrem esse documento. Isso aqui é emitido toda vez que o Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, faz alguma conferência. Se vocês quiserem, estão começando e não tem tanta prática aí de acompanhar esses relatórios econômicos, acham difícil de entender, eu gosto muito do Igor Mundstock. Aqui, ó, essa aqui, ó, tradução simultânea do Jeremy Powell, ele sempre faz. E ele é bem didático, é um cara legal pra caramba de assistir aí para quem tá começando. Sigam ele, aproveitem e sigam o Criptobrabo, que é ainda melhor do que o Igor para vocês operarem criptomoeda. Com certeza é melhor do que ele para operar criptomoeda. Então sigam o canal, mas guardem isso aqui, tá? Isso aqui é bem bom para quem ainda não está acostumado. Então vocês vêm aqui, vão entender o que está acontecendo. Depois que vocês assistirem, vocês vão ver que o mercado sempre dá uma mexida em dia de questão do Fed. Aí vocês têm que ler isso aqui. Ah, brabo, mas eu não sei ler inglês. Não tem problema. Aí você abre o chat GPT, copia e cola, joga aqui e fala, traduza. É para isso que serve o ChatGPT, para resolver tudo da sua vida aí, ó. E ele traduz, tá? Vamos ver por aqui. Se vocês preferirem ler por aqui também dá. Mas vamos lá. Basicamente, deixa eu fechar aqui, que aqui tá mais claro, né? Eu não vou ler inteiro com vocês, mas eu vou mostrar alguns pontos-chave, depois vocês podem pegar na íntegra e ler, tá? Então vamos lá. Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continua a expandir em um ritmo sólido. Desde mais cedo nesse ano, as condições do mercado de trabalho, de maneira geral, ficaram estáveis e a taxa de desemprego aumentou, porém permanece baixa. Se vocês lerem com atenção já isso aqui, vocês vão notar algumas coisas. Essa frase ela veio com um tom de tentar acalmar as pessoas, porque quer dizer que vem coisa ruim pela frente. Olha, a taxa de desemprego está aumentando, mas está baixa ainda. Olha, de maneira geral, as condições melhoraram. E aí vem a bomba, né? A inflação conseguiu chegar mais próximo aí da meta do comitê de 2%, mas permanece um Q elevada, tá? Isso aqui, quando um agente econômico lê, ele sabe o que significa. E se você não sabe estar operando no mercado de cripto, você vai perder dinheiro, tá? Então aprenda agora. Vou ensinar para vocês aí o básico disso aqui, tá? Basicamente é assim, os bancos centrais, eles são responsáveis
por definir se uma determinada economia está pronta ou não para entrar numa fase de maior crescimento ou numa fase de maior retração. E o instrumento financeiro que você usa, o principal, né, instrumento financeiro que você usa para controlar esse tipo de atividade econômica é a taxa de juros, tá, do Banco Central. Isso é o mais importante. Porque basicamente, taxa de juros do Banco Central, ela pode atuar de duas maneiras. Isso aqui é uma simplificação, mas já ajuda aí para quem ainda não sabe. É assim, se o Fed aumenta a taxa de juros, isso diminui a atividade econômica, controlando melhor a inflação. Deixa eu explicar. Imaginem que e agora eu paro aqui, vocês me escutam. Imagina que sempre que um banco vai cobrar de você para você fazer um empréstimo, para qualquer fim que seja, ele vai cobrar de você uma taxa de juros, tá? Só que o juro cobrado pelo banco, ele depende do juro que o Banco Central cobra dele, tá? Então, se o Banco Central está aumentando os juros, o banco vai cobrar mais de você e logo você não vai fazer tantos empréstimos. Por isso que a atividade econômica diminui. Geralmente, quando as pessoas pegam empréstimos, elas querem investir ou elas querem empreender, né? Então, o que acontece? Os empréstimos diminuindo, a atividade econômica diminui. E isso faz com que a pressão sobre os preços econômicos diminua. A inflação tende a diminuir, a atividade econômica diminui, você tem um maior controle dos preços, tá? Só que quando você faz isso aqui e a atividade econômica diminui, isso aqui é um indício de que a economia está desacelerada, de que você tem que tomar cuidado para controlar a inflação. O Fed está segurando as rédeas da economia para que ela não cresça rápido demais agora e a inflação fuja do controle, que nem acontece no Brasil, né? O Fed é mais sério na gestão econômica. Então, o que que acontece quando o Fed dá uma notícia desse tipo? Os mercados de renda variável, eles tendem a performar mal. Quer ver? A gente sempre discute alguns indicadores e eu falo, ó, fiquem prestando atenção. Então, por exemplo, esses aqui são os bonds norte-americanos. Quando esse processo começou a crescer ontem, olha o que aconteceu ontem em particular. Teve uma disparada. Isso aqui é um marcador tipo de renda fixa norte-americana que indica cujo aumento indica que os agentes econômicos estão fugindo do risco, tá? Estão comprando títulos do governo norte-americano. S&P 500, por outro lado, que é a renda variável norte-americana, quando os agentes estão com medo, ela cai. Foi isso que aconteceu ontem depois do discurso do Powell. Cripto também é mercado de risco. Quando o Powell começa a falar, derreteu. E hoje está derretendo de novo. E as outras altcoins estão derretendo ainda mais, tá? Acontece que esses relatórios aqui do Fed, eles são diretrizes do mercado, são sinais que o governo norte-americano, que é o maior governo do mundo, dá para que os agentes saibam, olha, segura aí as pontas agora. Olha, pode meter o louco. E aí, basicamente, o que acontece é que, se vocês lerem com calma, existem alguns tópicos interessantes desse relatório em particular, para os quais eu queria chamar a atenção. Veja que aqui, de acordo com suas metas, né, o comitê decidiu diminuir, tá, as taxas de juro em um quarto, né, em 0,25%, aí para 4,25, 4,5, tá? Isso aqui já estava precificado pelo mercado. E a queda das taxas de juro, como vocês mesmos viram aqui, a queda, vamos por aqui, se o Fed é, diminui, né? É isso mesmo. Diminui a taxa de juros, isso aumenta a atividade econômica, isso vai aumentar a inflação, mas a renda variável vai performar melhor. Então, teoricamente, com essa queda, vocês pensariam, ah, não, então é o ok to go, né? Bora. Só que aí que tá, né? Toda essa discussão e a forma como o Powell vem falando foi sempre falando, olha, a inflação ainda tá alta. Teve uma coisa interessante aqui, que quando vocês vão ver quem votou, vocês veem que tem um cara aqui que votou para não reduzir as taxas, tá?
Quer dizer que o próprio comitê não concorda que seria a hora de redução de taxa. Basicamente, a mensagem que esse relatório passou para o mercado é a seguinte: a economia não está tão legal assim, então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por isso, a gente vai ter cuidado aí na hora de reduzir a taxa de juro, para não induzir um crescimento econômico artificial muito rápido e perder o controle das metas de inflação, tá? E aí, sempre que você tiver esse sinal, você sabe que agora o mercado virou. E da mesma maneira como ele subiu assim, agora ele vai cair, tá? Ou pelo menos, né? Tem uma chance de ele corrigir nos próximos tempos, tá? Esse é o único dado macro que realmente importa. No calendário econômico aqui, vocês podem anotar e colocar no dashboard de vocês. Vocês conseguem ver, eu sempre uso isso: filtros, limpar, Estados Unidos, 3 estrelas, só os mais importantes, e aplicar. Aí vai aparecer aqui os dados da economia norte-americana. E aí vocês colocam esta semana, vocês podem ver a próxima para saber o calendário. E eu gosto muito disso aqui, ó, pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Aí eles sempre vão deixar a projeção e a atual. Vejam que a projeção veio abaixo do esperado, só que o governo norte-americano já não é de hoje que eles falsificam isso aqui. E aí daí tem a correção daqui 2 meses e sempre aumenta, tá? De qualquer maneira, isso aqui é um dado que a gente finge que acredita, tá? Porque os agentes fingem também. Então esse é um ponto aí para vocês ficarem de olho, mas como eu disse, sempre fiquem atentos, nunca se alavanquem demais em dia de Fed, tá? Vocês podem acabar ficando do lado errado aí e perder muito dinheiro, tá? Ou se alavanquem sabendo o que estão fazendo, né? Aproveitem a volatilidade. Então, isso que é importante vocês saberem sobre dados macro, tá? Esse aqui é um dado farside.co.k/BTC, vocês podem ver de ETH também, Ethereum. Basicamente, vocês estão vendo aqui BlackRock, Fidelity, Bitwise. Esses aqui são os principais hedge funds que estão investindo em Bitcoin, nos ETFs de Bitcoin, tá? E isso aqui é um indicador para vocês entenderem que fase do mercado que nós estamos. Vejam que, independente do que está sendo dito, a BlackRock só acumula, tá? Bitcoins. E vejam que a Fidelity também às vezes faz uma saída, provavelmente porque tinha informação privilegiada, né? Antes da divulgação aí dos dados do Fed. Mas veja que o saldo total é sempre positivo. O que que isso significa? Que a tendência é de continuar subindo, tá? O mercado de cripto. A tendência de longo prazo está muito bem estabelecida. Eu mostro isso aqui para falar para vocês. Quem ficar de fora disso aqui vai estar investindo contra os bancos e as maiores instituições financeiras do mundo. Quem vocês acham que está certo no investimento, tá? E além disso, vocês têm aí algumas zonas de liquidação que ajudam vocês a entenderem por que que os preços se movimentam da forma como se movimentam, tá? Vamos pôr aqui de um mês para vocês notarem como que é interessante isso. Vejam que aqui, ó, havia uma acumulação, tá, de liquidez e aqui também um pouquinho. Quando acumula liquidez assim, o preço tende a vir aqui buscar essa liquidez, ó. O máximo que atualmente eu veria o preço caindo era na fase de 93, 94. Não tem muita liquidez aqui para ser buscada, né? Mas vejam que se ele romper essa região, ele vai dar uma estilingada e deve pegar aqui até aqui embaixo, tá? Na faixa de 90, 88, 90 mil, tá? Isso aqui não é o melhor dos indicadores, tá? Eu particularmente nem uso isso no meu dia a dia, mas o pessoal gosta de falar disso, então é bom vocês conhecerem para depois não falarem que eu não avisei. E esse aqui é o mapa de liquidação também, para vocês entenderem como que estão as operações de short e de long no mercado secundário aí do Bitcoin, né? Olha lá, galera, tudo nesse momento agora existe uma quantidade enorme de shorts abertos, muito mais do que longs. Quer dizer que o pessoal está shortando e a principal área de liquidação era 102 mil, tá? Isso aqui é um indicador aí que vocês podem usar para acompanhar o mercado. Mas como eu disse para vocês, eu não acho que isso é tão importante. Ver que o Feed Fear and Greed deu uma recuada, dá para recuar mais.
Mais importante é isso daqui que eu mostrei para vocês, ok? Depois que vocês leram isso, aí a gente sempre volta para as nossas análises de preço, porque existem alguns indicadores macro importantes. Então vamos voltar aos de sempre. Hoje eu vou fazer bem explicadinho para vocês entenderem um pouco por que que a gente faz o que a gente faz. Primeiro indicador macro que a gente tem é o preço do Bitcoin estar numa tendência de alta ou de baixa, e a nossa avaliação sempre é filtrada pela segunda opinião da inteligência artificial que eu uso, né? O que é isso aqui? Uma tendência clara de alta. Agora você está num ponto aí de indecisão em que o preço pode começar a recuar e cair mais. Enquanto não ficar vermelho, não é hora de sair de Bitcoin, tá? Por enquanto, isso aqui pode ser só um retrace para voltar. Então a gente fica aqui sempre de olho, tá, nisso. O preço está em tendência clara de alta. Agora, quem está chegando agora tem que entender isso, porque vocês não estão chegando agora por um acaso, vocês são os iniciantes do mercado. E geralmente iniciante do mercado é devorado pelos experientes. Quem está acompanhando o canal já há muito tempo sabe que a gente estava comprando aqui em toda essa região, tá? 20 mil, 25 mil, 30, 40, 50. Tem gente que estava comprando aqui também, 40, 30, 20. E esse pessoal aqui está realizando lucro já faz tempo. E agora vocês querem que suba quem está entrando agora. Mas saibam que vocês estão atrasados para a festa. E é importante que vocês saibam disso para protegê-los, tá? Vocês estão muito atrasados para a festa. Então a chance, o risco que vocês estão correndo de entrar aqui é gigantesco, tá? Então como que você faz para gerir essa situação? Agora com essa reversão de tendência, eu já falei lá no grupo dos bravos, você tem que tomar muito cuidado, tá? Como essa foi uma reversão de tendência induzida por um relatório do Fed, eu já encerrei boa parte das minhas posições aí de altcoins que estavam abertas. Acredito que a correção pode vir a ser mais profunda. E eu uso algumas métricas objetivas para fazer esse tipo de avaliação. Eu já contei para vocês anteriormente e vou voltar, tá? Primeira coisa que eu olho, se a quantidade de liquidez do mercado está aumentando. E veja que ela continuava aumentando e agora, hoje, está querendo dar uma caída, tá? Pode ser só uma lateralização, mas quando ela dá essa fraquejada, o preço fraqueja junto. Eu não me surpreenderia se ela desse uma lateralizada agora, tá? Se ela voltar a subir, tá bom, tá ótimo. Mas o nível de liquidez das stablecoins do mercado é uma métrica aí com alta correlação com o preço do Bitcoin. Então hoje, como ela está caindo, tem uma alta probabilidade do Bitcoin cair junto. E é exatamente o que está acontecendo, tá? Outra métrica que eu sempre falo com vocês é essa aqui, ó. Se perder a linha de 1.500, acabou a alt season. Então ontem, quando perdeu, eu fechei minhas posições principais aí de altcoins, tá? Agora, vocês podem notar aqui, vamos abrir nossos alarmes para vocês darem uma olhada, que se vocês têm muitas posições e quiserem ser mais precisos, a gente tem sinais específicos de cada uma das moedas, tá? Que são emitidos no final do candle às 21 horas. Ontem deu um monte de sinal de saída. Você pode olhar a sua, se a sua não printou aqui é porque ainda não é hora de sair delas, tá? Hoje, mais uma vez, está continuando a cair o market cap das altcoins. Então, agora não é hora de estar posicionado em altcoin. O mercado, em 2 dias, devolveu o que ele demorou aí, ó, cerca de 3 semanas, tá? Para conseguir conquistar. O que é que garante que agora o mercado não vai fazer isso aqui, ó? Voltar para cá? Nada, tá? Então você tem que sair logo quando o mercado gira com base num evento macro. É como eu opero, tá? Cada um faz a sua gestão, mas eu opero assim. Eu não gosto de operar quando o Fed me fala que vai manter taxa de juro alta. Beleza? Então a gente já saiu, estamos safe. E o outro elemento aqui que a gente tinha, vocês viram que a gente pegou certinho o fim da altcoin season, pegamos uma grana, né? Agora a gente espera. Não acabou a alt season, tá? Só deu
uma respirada. E o Total Tree, que é o índice total das altcoins excluído Bitcoin e Ethereum, a gente falou, olha, tá atingindo máxima histórica, é uma zona de resistência, se perder essa região é hora de sair. Então hoje a gente está tendo mais um sinal aqui de que agora a festa acabou, começou a correria. Nessas horas vocês não veem os YouTubers falando, tá? Porque os YouTubers estão fechando as posições deles, e aí a galera que é menos experiente no mercado fica para trás e serve de liquidez para quem está saindo. Então, a minha opinião, tá? E eu sempre falo que tudo que eu falo aqui é só uma segunda opinião, cada um tem que tomar as próprias decisões. É que agora é hora de ficar fora do mercado, tá? De altcoins. Ah, mas isso significa que agora não tem mais chance? Como eu disse, se você quiser uma avaliação mais precisa, cada uma das moedas pode printar um sinal de venda às 21 horas e se printar você pode sair tranquilo que você está saindo numa hora boa da moeda, tá? Só para dar um exemplo aqui, ó, vamos pegar uma dessas da lista aqui. Chiles, CHZ ou SDT. E aí vocês vão entender um pouco o que eu estou falando, ó. Aqui está a Chiles, e se a gente usou como parâmetros os nossos sinais de compra e venda, tá? Sem olhar para mais nada. Espera aí que a máquina aqui falhou. Vocês vão ver que os candles eles vão ficar printados, né? Ó, durante esse processo aqui de alta, você comprou aqui, depois você saiu aqui. Ele até voltou, você reentra quando ele vem e fica verde e saiu de novo aqui. Tudo bem, às vezes você não sai na máxima, às vezes o preço volta, mas olha só, se você saiu aqui, você se protegeu de toda essa queda aqui, tá? Que chegou aí a 40%. E aí você reentra quando o preço volta a dar sinais de força, sai aqui no zero, você reentra aqui, sai aqui com um pouquinho de loss. Só que você sai. Ah, mas eu não gosto de sair. Sabe aquele papo de que você não sai se você estiver no negativo? Esquece isso, não tem fundamentação matemática nenhuma, tá? Se você tá com uma tendência de baixa, você sai independente de onde você entrou, né? Para não cair ainda mais. Aqui você se protegeu de 40% de loss. Aqui você também se protegeu dessa reação. E aí vocês veem que quando for a hora de reentrar, vai reentrar, entendeu? A gente reentra, pega toda, surfa toda essa hora, sai na hora certa. Derrete, a gente fica fora, entra quando sobe. E agora olha o que aconteceu ontem. Printou aqui um sinal de saída, tá? O que é que você faz aqui? No momento em que printou isso aqui, você sai, tá? E se você saiu ontem na hora certa, você já está ganhando 10%, tá? 10% de preservação de patrimônio. Então pode ter Fed, pode não ter Fed. O fim das contas é que mesmo tendo isso aqui ajuda a gente a saber qual vai ser a possível profundidade dessa correção. Mas o fato é que a gente já tem esse sinal aqui, a gente sai, não precisa de mais nada, tá? Sai das posições e aguarda. Ah, tá segurando esse suporte aqui. Ele pode amanhã pegar e fazer uma correção assim? Pode. Se ele fizer e você não saiu ainda da posição, aqui é uma hora de você realizar, tá bom? Lucros ou prejuízos, porque agora, por mais que exista um movimento ondulatório do mercado, a maior tendência é de queda. E olha só onde está o nosso alarme dos brabo aqui. A gente está sedento esperando por essa queda para comprar a bons preços, tá? E esses alarmes de compra aqui, eles também são feitos para vocês, ó. Então aqui vocês vão conseguir. Hoje, por exemplo, foram dados alguns alarmes de compra mesmo nessa tendência de baixa. Vamos dar uma olhadinha para vocês entenderem como usar? Olha o DAR e o SDT. Derreteu. Derreteu brutal. Isso aqui é um sinal muito bearish, né? Mas vejam que quando você puxa aqui todo esse movimento, hoje ele bateu aqui na região de 68 de Fibo. Essa é uma região de compra. Então a gente comprou.
Tinha uma ordem limite aqui que foi ativada. Se amanhã, se hoje o candle fechar abaixo, eu já saio da minha posição. Eu não fico perdendo tempo. Eu saio no loss aqui, não tem problema, tá? Veja que aqui no caso, eu teria aí um loss de, vamos ver o loss enorme que a gente vai ter, 2%, tá? Eu também posso esperar mais um dia, se vocês estiverem mais otimistas, porque depois de um movimento tão brusco assim, às vezes o preço volta um pouquinho, dá uma oportunidade de saída um pouquinho mais alta. No nosso caso aí, que foi uma compra super barata, às vezes a gente consegue até lucrar vendendo aqui nessa região, mas saibam que agora é hora de vender papel. É toda oportunidade uma venda, tá? Pelo menos por hora. E agir se derreter ainda mais, tá? Olha aqui nossa próxima compra, 0,10. Aqui a gente compra mais um pouquinho. Então a gente não pega essas, a gente não passa nervoso, tá? Nessas operações. Por isso que a gente ganha dinheiro no mercado, porque a gente não fica pensando duas vezes na hora de sair. Ah, mas eu deveria ter saído aqui e não saí, agora eu seguro? Não, você espera um recuo de preço de volta para cima para vender. Você perdeu, mas vai perder mais ainda? Note que assim, na medida em que esse preço continue abaixo da região de 0,127, a tendência é de queda. Se ele começar a ficar acima dessa região e fechar acima, a tendência é de alta. É assim mesmo, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. Ele tentou romper, não conseguiu, então você não saiu da posição e aí ele voltou, tá? Você tende a fechar aqui, por exemplo, ó, ele veio, rompeu, você saiu aqui. Ele foi até aqui, pegou nossa agulhada, então a gente está no lucro. Aí ele voltou, ficou fingindo que não ia. A gente sai aqui porque deu mais um sinal de fraqueza, só que agora, se a gente comprou aqui, a gente saiu com 25% de lucro. E aí nessa pernada aqui, você provavelmente não conseguiu pegar, porque foi muito rápida. Mas se você estava de olho e queria comprar aqui, deixou uma ordem aí em caso de ruptura, você pega, tá? Veja que esse papel ele gosta de brincar com os traders que são muito alavancados, né? Ele joga para cá, joga. Então agora a gente está super de boa e esse aqui é só um exemplo. Então por que que eu comprei aqui hoje? Porque se ele subir e fechar acima dessa zona de quanto? 0,128, eu vou entender que é algo como isso aqui, ó. É algo como isso aqui, em que foi feito um recuo e o preço vai voltar a subir. Eu acho que hoje vai acontecer isso? Não. Eu acho que realmente agora a gente entrou numa correção mais profunda, porque foi indicado pelo Fed que é hora de corrigir, tá? É assim que vocês leem o mercado e sabem o que vocês têm que fazer na hora certa, tá? E é isso que eu estou tentando facilitar vocês a serem capazes de fazer sem ter tanta experiência do mercado cripto. Por isso que eu tenho um alarme que diz para você, saia imediatamente. Eu tenho um alarme que diz para vocês: pensem em comprar, pois o preço está brabo. Eu tenho aqui uma, um hub aí para ajudar vocês a pensarem o mercado e irem aprendendo, tá? E aí, a última coisa que eu queria mostrar é a gestão de risco. E eu volto nisso aqui e eu vou voltar quantas vezes for necessário, tá? Nosso método de trade que envolve esses pontos de entrada, ele é matematicamente positivo, tá? Para quem conhece esse termo, nossa expectativa matemática é positiva. Então a gente ganha dinheiro sim, só comprando nos pontos de entrada e saindo nos pontos de venda nossos. Esse não é um ponto que está em discussão, tá? A maioria das pessoas não passa dessa parte, mas a gente passou já e isso é muito pacífico. Os traders profissionais, como nós, eles operam se preocupando com isso daqui, tá? Isso daqui é importante, o gerenciamento de risco. Isso é o que faz você ficar milionário ou quebrar no mercado uma vez que você já sabe operar, tá? E para você fazer uma gestão de risco adequada, você tem que ter um plano.
E eu todos os vídeos que eu falo, eu faço, sigam o plano, porque isso aqui não é o mais otimizado, mas para alguém que está começando, vocês não vão fazer bobagem. Deixa eu colocar aqui e deixa eu colocar aqui. Como que hoje eu estou propondo, como uma segunda opinião, algo para vocês pensarem sobre a gestão de risco, tá? Agora vocês saíram ontem, quando o Bitcoin perdeu essa região, quando a altcoin season foi perdida, quando a resistência se provou forte e a gente perdeu essa região, você saiu das suas altcoins com base nos nossos alarmes de venda, né? Agora você começa aos poucos a recomprá-las, tá? E essa é a ideia. Você vai recomprando nos sinais que a gente tem. Você vai recomprando. Então agora, na medida em que o mercado for derretendo, você compra um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aí existe um limite de altcoins que você pode ter, que é 50% de altcoins. E eu tô falando das altcoins mais voláteis, tá? O resto fica em BTC e em dólar para a gente aproveitar mais. Se o mercado só corrigir até essa faixa de preço, você já vai estar comprando bastante altcoin. Se cair até aqui, você vai comprar ainda mais. E se cair até aqui, você vai ter uma chance de ouro aí na sua vida, de, apesar de estar começando a comprar em bons preços. Mas você tem que acompanhar diariamente isso e você tem que respeitar a gestão. Se você estava absolutamente 100% comprado aqui, ontem você perdeu 50% do patrimônio aí nas altcoins, né? Então tá fazendo errado, tá? Então eu sempre toco nesse assunto, é importante, tá? Eu quero ajudar vocês, mas para a gente se ajudar, vocês precisam se ajudar. Então aprendam a ser disciplinados na gestão de risco, que é o mais importante. E a gente tem uma gestão de risco que funciona, tá? Isso aqui funciona. Agora, mesmo sabendo o método certo, mesmo tendo uma gestão que funciona, por que que a gente não ganha dinheiro? Porque no fim das contas, quem clica o botão é você. E você tem que agir de maneira fria, tá? Você não pode se deixar levar pelas emoções. Aqui não é um lugar para amador ganhar dinheiro. Aqui quem ganha dinheiro é quem sabe o que está fazendo. E o que eu estou tentando ajudar vocês é nesse início aí da jornada de trade de vocês a terem um tipo de operacional bem objetivo que limite um pouco o espaço para subjetividade, né? Então, nossos alarmes de entrada, ó, você pode pegar qualquer papel Gito, tem uma entrada lá embaixo. Não tocou ainda, tá? E eu joguei aleatório, tá? Ó, vamos ver como que esse papel aqui ficou. A gente comprou nessa faixa de preço, lucrou tudo isso aqui, agora deu sinal de venda, a gente sai. Zero crise, né? Ah, mas eu só ganhei um pouquinho, porque se eu entrei aqui, eu ganhei só 10%. Tá bom, mas você ganhou 10%. Tem gente que estava comprando aqui e já perdeu 40%, né? Então é assim que se ganha dinheiro no mercado cripto. E veja que essa tendência de alta pode perdurar, pode vir buscar essas faixas de preço. E se vier, a gente tem preparado, engatilhado o nosso patrimônio para comprar muito mais barato. E aí a próxima vez que o mercado resolver bater aqui e fazer 150%, você vai ver seu patrimônio multiplicando junto, tá? Pega outro, ó, aleatório. Polygon, mesma coisa. A gente teve aqui um movimento de alta bem significativo. Vejam que nosso ponto de entrada foi em 0,34. A gente carregou isso aqui e a gente sai agora, tá? Ah, mas eu não saio no topo. Não tem problema, porque se você comprou na hora certa, agora você saindo aqui ainda vai ter 30% de lucro, tá? E por aí vai. Eu faço lives agora diariamente para tentar ajudar vocês nesse aspecto. Vocês têm só que assistir, tirar dúvidas lá, estou à disposição, tá? Gratuito, hein? É uma oportunidade de ouro para vocês ter isso aqui gratuito. Tá tudo na descrição do vídeo, inclusive, para vocês acessarem esses grupos, quem ainda não acessou, e otimizarem o operacional de vocês, tá? Então fiquem tranquilos, tá tudo em ordem. Agora é hora de sair sim. Ah, mas daí você está vendendo fundo, é o que sempre falam. Porque você vai vender aqui agora, e aí o papel vai fazer assim. Se isso aqui acontecer,
você pode ter certeza que na hora que for printado aqui um candle verde, de novo, deixa eu pegar aqui, o brabo. Na hora que acontecer isso aqui, ó, você vai entrar de novo no papel, tá? Você vai entrar de novo aqui comigo, porque a gente tem alarmes de compra que nem esse daqui, tá? Então, o que você está fazendo quando você sai de uma posição que começou a cair demais, quando ela perde a região de suporte, é que você está se protegendo de correções mais profundas. Se acontecer de o preço virar para cima de novo, você recompre e depois você surfa alta, tá? Mas tem que ter essa disciplina se você quiser ganhar dinheiro no mercado. Eu já comentei, né? Eu fiz o grupo aqui para ajudar meus amigos e minha família. Acabou que mais gente está interessada, está podendo aprender um pouquinho. Então eu estou tentando ajudar vocês. Não tenho segundas intenções, tá? Então aproveitem essa oportunidade para usar essa segunda opinião aí para tomarem suas próprias decisões de investimento. Qualquer dúvida, me mandem mensagem via YouTube, porque ninguém está mandando comentário e aí o vídeo não cresce. E deixa o like, se inscreve no canal de verdade, faz isso aí para mim, porque me ajuda bastante. Fechou, gente? Bons trades. Hoje à noite tem uma live aí a partir das 8h30, tá? E vamos que vamos. Abraços a todos aí, bons trades, bom descanso. Ó, o Ursão. Falou!